Você já parou para pensar no destino do famoso Made in China? E se eu te disser que isso já começou, você acreditaria? Bom, eu não sei de fato qual é a sua resposta e o que você pensa sobre isso, mas as cadeias globais de valores já começaram a demonstrar que esse fenômeno já começou a acontecer, e é nesse vídeo de hoje que a gente vai tratar sobre isso. Roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez ao Dose Econômica. Aqui quem está falando é o Eduardo. E hoje a gente vai tratar aí sobre um tema chamado Nearshoring, que é um termo que os economistas designaram para uma mudança das cadeias produtivas de valores, ou seja, as fábricas de muitas empresas multinacionais estão mudando de um país para outro. E a gente vai buscar entender por que isso está ocorrendo. Mas antes da gente adentrar de fato ao tema, eu peço por gentileza que, se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva aqui e que ative os sininhos aí para estar recebendo as notificações, porque isso aí acaba realmente contribuindo aí para o crescimento do próprio canal. Então, sem mais muitas, vamos dizer assim, demoras, vamos de fato aí para o que realmente interessa aqui no vídeo. Mas antes da gente adentrar no tema do Nearshoring, para a gente entender ele, é interessante antes que a gente compreenda o que é uma cadeia global de valor, tá? Eu acho que isso aí acaba ficando mais fácil aí para com que o tema de fato tenha uma clareza maior. Bom, as cadeias globais de valores são produções que são feitas em diferentes localidades, ou seja, nesse caso são diferentes países, que visa a produção de um bem final destinado a um consumidor, né? Então, saindo desse termo mais, vamos dizer assim, mais culto, seria produzir um determinado bem em um determinado país, mas os componentes que que pertencem a esse bem são produzidos em países diferentes. Então, por exemplo, é um carro de marca alemã que é produzido, vamos dizer assim, na China. O chassi vem da Alemanha, o motor pode vir da República Tcheca, os bancos podem vir de uma determinada empresa da Tailândia. Então esses componentes chegam na China, são montados lá na China, esse carro de marca alemã, e exportados para vários locais do mundo todo. Então isso é um exemplo de cadeia global de valor. Isso é feito principalmente pelas multinacionais. Esse fenômeno acaba ajudando para que esse produto fique mais barato, se ele é feito, vamos dizer assim, de maneira inteira, somente em um país. Então cada país vai agregando seus respectivos valores em cada peça para com que forme um bem final e seja destinado a um consumidor no menor preço possível. Só que essa rede de processo produtivo aí tem passado por algumas complicações nos últimos anos. A gente viu aí no período da pandemia que muitos países tiveram algumas medidas diferentes de outros, principalmente com medidas um pouco mais firmes, e que muitas fábricas de algum componente, né, de um determinado produto acabaram, vamos dizer assim, parcialmente desligadas, atrasando ainda mais o processo produtivo final de um determinado bem. Tem também o caso da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que tem afetado principalmente a Europa. Você também tem a disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a China, onde os Estados Unidos tem pressionado aí muitas empresas a deixarem a China. E também tem o fato de buscas por energias cada vez mais limpas, né? Locais onde você tem uma abundância de energia renovável e também barata, que no caso seria, vamos dizer assim, energia verde, né? Que seria a energia eólica, energia hidroelétrica, e locais onde você tem uma dependência menor de combustíveis fósseis. Então, diante desses motivos é que começou a surgir um fenômeno novo chamado Nearshoring, ou seja, são empresas que estão buscando mudar a sua planta produtiva para países onde eles são próximos de mercados consumidores em potencial
e também em países que, vamos dizer assim, são mais amigáveis aos valores praticados pelo Ocidente, justamente para fugir desses perigos que eu acabei de falar agora há pouco. Então a gente vê casos aí, por exemplo, da Apple já começando a fazer negociações, saindo da China para trazer parte da sua produção para a Índia. A gente vê também um outro caso interessante, que é os Estados Unidos começando a fazer negociações com a Coreia para estimular a produção de chip, para depender menos de Taiwan, com medo, vamos dizer assim, da influência chinesa naquela região. Inclusive algumas empresas americanas vieram nos últimos meses aí ter algumas reuniões aqui no Brasil com o interesse de trazer algumas, vamos dizer assim, indústrias mais tecnológicas aqui no nosso país. Então esse é um fenômeno que muitas empresas buscam sair de regiões ali que possam azedar, né, a sua produção, buscando aí para regiões de menos conflito, que sejam mais, vamos dizer assim, favoráveis ou amigáveis ao Ocidente. Só que lógico, isso acaba tendo um certo, vamos dizer assim, custo em cima disso, que seria a perda da eficiência. As empresas vão ter que abrir mão um pouco disso, e também o custo da mão de obra, né? Porque esses locais onde elas estão deixando o custo da mão de obra um pouco mais barato. Então essa, vamos dizer assim, essa segurança, entre aspas, que as empresas estão buscando, elas vão ter que pagar um certo custo diante disso. E um dos países que mais está se beneficiando com isso é o México. Muitos aqui de vocês que estão assistindo esse vídeo sabem que o México é um país próximo aos Estados Unidos. Então muitas empresas estão começando a migrar suas plantas produtivas para esse país, principalmente também empresas chinesas, né, que estão se sentindo ameaçadas com esse embargo dos Estados Unidos contra a China. E a gente percebe que o México acabou passando a China aí nos últimos anos como principal parceiro comercial. O Canadá vem logo ali perto também, que é um outro país que está beneficiando desse fenômeno, que é o nearshoring. Então esse fenômeno aí acaba mexendo inclusive com a própria estrutura logística interna dos Estados Unidos. É um caso bem interessante aqui que eu quero trazer para vocês, que é uma cidade nos Estados Unidos chamada Laredo, é uma cidade do Texas, que é fronteira com o México. Então muitos bens que são produzidos no México agora, eles vêm até a cidade de Laredo via caminhões, e dessa cidade eles são encaminhados para vários locais aí dos Estados Unidos. E um reflexo disso a gente vê aqui também nesse desenho. Ele acabou sendo aí o porto mais importante dos Estados Unidos atualmente, inclusive passando aí até o próprio porto de Los Angeles, que é o porto onde recebe muitas importações e exportações da China. Então concluímos aqui que o nearshoring é uma resposta das empresas a vários problemas aí que têm ocorrido no mundo todo. Alguns especialistas dizem que isso já é um final da globalização. Ao meu ver, eu acho que é um tanto quanto exagerado. É apenas um ajuste interno aí dentro de alguns mecanismos dentro da própria globalização, mas isso vai trazer alguns custos que as empresas vão ter que saber administrar para que consigam se manter de pé e também se manterem competitivas aí dentro de uma sociedade de mercado. E o vídeo se encerra por aqui. Eu quero deixar o meu muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. E se você curtiu, eu peço que deixe o like e o joinha aqui embaixo. E é isso, rapaziada. Eu aguardo todos vocês aqui no Dose Econômica. Até semana que vem. Um grande abraço.